Bem-vindo ao Liberdade em 2 minutos. Imagine um lugar onde o Estado diz o que você pode dirigir, o que você pode comprar, o que você pode publicar na internet, quais mensagens privadas podem ser analisadas, quais armas você pode possuir, quanto do seu dinheiro pode permanecer no seu bolso e, cada vez mais, até aquilo que você pode dizer sem correr o risco de ser investigado, denunciado, censurado ou até preso. Agora imagine que tudo isso não seja decidido por um único governo nacional, mas por uma gigantesca estrutura burocrática supranacional, distante do cidadão comum e protegida por uma enorme camada de instituições, regulamentos e funcionários. Parece familiar? Talvez você esteja pensando na União Soviética, mas não. Estamos falando da União Europeia, e talvez seja a hora de começar a discutir uma pergunta desconfortável. Bruxelas está transformando a União Europeia em uma espécie de União Soviética 2.0? Calma, não estamos dizendo que a Europa virou uma ditadura comunista. Não existe gulag, ainda. Não existe partido único, ainda. Não existe economia totalmente planificada, ainda. A comparação é outra. É sobre a lógica do poder. É sobre uma estrutura política que progressivamente substitui a decisão individual por regras coletivas. Existe ainda uma característica fundamental nessa transformação. Tudo começa com uma boa intenção. Segurança, proteção ambiental, combate ao crime, proteção das crianças, combate à desinformação, saúde pública, igualdade, sustentabilidade. Quem poderia ser contra isso? O problema é que existe uma pergunta que quase nunca aparece. Quanto da nossa liberdade estamos dispostos a entregar para alcançar esses objetivos? E, principalmente, quem decide quando já entregamos liberdade demais? O primeiro passo, transformar a liberdade em exceção. A tradição liberal europeia nasceu de uma ideia bastante simples. O indivíduo possui direitos que o Estado deve respeitar. A lógica contemporânea de Bruxelas começa a inverter essa relação. O indivíduo passa a precisar de autorização, enquadramento, certificação ou conformidade para realizar atividades que anteriormente eram consideradas normais. Você quer dirigir? Existe uma crescente quantidade de regras ambientais, zonas de circulação, padrões de emissão, pedágios e restrições. Quer comprar determinado produto? Ele pode ser proibido, taxado ou submetido a determinadas exigências. Quer possuir uma arma? Na União Europeia, você deve estar de brincadeira, né? A burocracia só aumenta. A liberdade só diminui. Quer publicar alguma coisa na internet? Existem regras cada vez mais complexas sobre o conteúdo ilegal, desinformação, plataformas e moderação. Quer preservar sua privacidade digital? Até isso está entrando no debate regulatório. A questão não é uma regra isolada, é um efeito cumulativo, uma restrição, depois outra, até que aquilo que era liberdade passa a ser uma exceção concedida pelo Estado. O automóvel é o exemplo perfeito. Talvez nenhum exemplo seja tão simbólico quanto o automóvel. Durante décadas, o carro representou liberdade. Você compra um carro, entra nele, liga o motor e decide para onde vai. É uma das manifestações mais concretas da liberdade individual. Mas essa lógica está sendo progressivamente substituída por uma lógica coletivista de autorização. A União Europeia estabeleceu metas extremamente agressivas para a redução das emissões dos automóveis, incluindo uma meta surreal de redução de 100% das emissões de CO2 da frota nova a partir de 2035. E, paralelamente, cidades europeias estão multiplicando zonas de baixas emissões, zonas de emissão zero, pedágios urbanos e áreas de circulação restrita. Segundo a própria Comissão Europeia, 73% das chamadas regulamentações urbanas de acesso veicular na Europa são zonas de baixa ou zero emissão. Observe a mudança de paradigma. Antes, você pode dirigir. Agora, você pode dirigir desde que seu veículo cumpra determinada classificação, determinada norma, determinada zona, determinado horário e, eventualmente, pague determinada taxa. O direito de ir e vir começa a ser condicionado à conformidade ambiental. É a histeria coletivista gritando cada vez mais alto que o Estado é seu dono. E chegamos a uma questão profundamente libertária. Se o Estado decide quais veículos você pode possuir e por quais ruas pode circular, quanto da sua liberdade de locomoção ainda permanece realmente sua? E quanto tempo vai levar até você precisar de uma autorização para sair de casa? Chegamos à religião climática. Vamos deixar uma coisa clara: poluição é um problema real. Conservação ambiental é importante, recursos naturais são escassos.
Mas existe uma diferença gigantesca entre reconhecer problemas ambientais e transformar uma determinação política climática em uma espécie de religião de Estado. Em 2024, a União Europeia respondeu por aproximadamente 5,58% das emissões globais de gases do efeito estufa. A China sozinha respondeu por aproximadamente 25,92%. A Índia por aproximadamente 7,83%. Ou seja, China e Índia juntas responderam por mais de 6 vezes a participação da União Europeia. E aqui está a pergunta: qual o benefício marginal de destruir competitividade, aumentar o custo de energia, restringir veículos, impor enormes custos regulatórios ao cidadão europeu, se o restante do mundo não seguir o mesmo caminho? Mesmo que a União Europeia conseguisse hipoteticamente chegar a alíquotas próximas de zero amanhã, isso não faria desaparecer as emissões globais. A atmosfera não possui fronteiras. O CO2 emitido em Xangai não sabe que existe uma fronteira em Frankfurt. E o CO2 emitido em Nova Delhi não desaparece porque Bruxelas aprovou mais uma diretiva coletivista ambiental. Portanto, a questão não é ser contra o meio ambiente. A questão é perguntar qual é o custo e quem paga esse custo. O burocrata que criou a norma ou o cidadão que terá energia mais cara, carro mais caro, combustível mais caro, moradia mais cara, menor poder de compra, mais regulamentações e menos liberdade? Existe outro aspecto ainda mais interessante: a relação entre o cidadão e o Estado. Uma das características das sociedades livres é que o cidadão não deveria depender integralmente do Estado para sua própria proteção. Na União Europeia, entretanto, o acesso civil às armas é fortemente regulado. A legislação europeia estabelece categorias de armas proibidas, armas sujeitas à autorização, armas sujeitas à declaração. E em grande parte da Europa, a ideia de possuir uma arma de fogo simplesmente para legítima defesa é extremamente limitado em comparação com outros países. Isso cria uma relação assimétrica. O Estado possui um monopólio institucional da força. O cidadão possui uma capacidade muito menor de se defender autonomamente. É exatamente aqui que a filosofia política precisa entrar. O cidadão é livre porque o Estado permite? Ou o Estado é limitado porque o cidadão é livre? São duas concepções completamente diferentes. E então chegamos à internet. E esse deve ser o ponto mais assustador. Porque o próximo território da regulamentação estatal é a nossa comunicação. A internet nasceu como um espaço extraordinário de liberdade. Qualquer pessoa poderia publicar, criticar, questionar, discordar, investigar, criar. Mas esse ambiente está mudando. A União Europeia criou uma gigantesca estrutura regulatória para plataformas digitais. E o debate sobre o chamado chat control mostrou até onde essa lógica pode chegar. Em 2025, parlamentares europeus levantaram preocupações sobre propostas envolvendo análises automatizadas de comunicações privadas, inclusive comunicações criptografadas, alertando para riscos à privacidade e à segurança da criptografia. Em 2026, o Parlamento Europeu rejeitou a extensão de uma derrogação que permitia provedores detectar voluntariamente material de abuso sexual infantil em comunicações privadas, enquanto continuam as negociações sobre uma legislação permanente. Aqui existe uma questão que transcende a discussão sobre pornografia infantil ou qualquer outro crime, porque ninguém discorda que crimes devem ser combatidos. A questão é: o Estado pode transformar todas as comunicações privadas em potenciais objetos de vigilância para encontrar alguns criminosos? Essa é a pergunta. Porque uma tecnologia criada para procurar criminosos pode amanhã ser utilizada para procurar qualquer outra coisa. E esse é um dos problemas fundamentais da vigilância. O poder raramente permanece limitado ao propósito original para o qual foi criado. A liberdade de expressão está sob forte vigilância. Agora imagine um Estado que não precisa mais proibir diretamente uma opinião. Basta criar um ambiente em que pessoas tenham medo de expressá-la. Não é necessário prender todos. Basta fazer com que todos pensem: será que eu posso dizer isso? Será que alguém vai denunciar? Será que minha conta será bloqueada? Será que aquilo que escrevi será interpretado como discurso ilegal? Isso produz algo muito mais sofisticado do que a censura tradicional. Produz a autocensura. Em uma sociedade em que pessoas começam a censurar a si mesmas antes de falar, já perdeu uma parte importante da liberdade de expressão. E quem paga a conta? Finalmente chegamos no bolso. Porque todo Estado regulador precisa de recursos, e recursos vêm de nós. Os europeus vivem em uma das sociedades mais tributadas do planeta. Em 2024, a média da carga tributária sobre o PIB dos países da OCDE chegou a 34,1%. Em alguns países europeus estão muito acima disso.
Na tributação do trabalho, por exemplo, o chamado tax VED, a diferença entre o custo total do trabalho para o empregador e o salário líquido recebido pelo trabalhador, chegou a 52,6% na Bélgica, 47,9% na Alemanha, 47,2% na França e 47,1% na Itália em 2024. Ou seja, o Estado não controla apenas aquilo que você pode fazer, ele também controla uma parcela enorme daquilo que você produz. E quanto maior o Estado, maior precisa ser sua arrecadação. Quanto maior sua arrecadação, maior precisa ser a capacidade de fiscalização. E quanto maior a capacidade de fiscalização, maior sua capacidade de interferência. É um ciclo que se retroalimenta e não acaba nunca. A União Soviética não começou com o Gulag. E aqui está o ponto central desse vídeo. A União Soviética não começou com campos de concentração. Começou com uma ideia. A ideia de que uma autoridade central poderia organizar a sociedade de maneira mais racional do que milhões de indivíduos tomando decisões descentralizadas. O indivíduo era apenas uma peça dentro de um projeto coletivo maior. É exatamente essa lógica que devemos observar. Não estou dizendo que Bruxelas quer recriar Stalin. Estou dizendo algo mais sutil. Quando uma sociedade começa a acreditar que cada problema social precisa de uma solução regulatória centralizada, o poder do indivíduo inevitavelmente diminui. Primeiro regulamenta-se, depois fiscaliza-se, depois monitora-se, depois pune-se. E finalmente o cidadão aprende a obedecer antes mesmo de receber uma ordem. Essa é a verdadeira ameaça. Não é uma União Soviética com tanques nas ruas. É uma União Soviética algorítmica. Uma sociedade na qual não é necessário um policial em cada esquina, porque existem câmeras, banco de dados, algoritmos, sistemas de identificação, plataformas digitais e mecanismos automáticos de conformidade. Uma sociedade em que o controle não precisa parecer violência. Ele pode parecer conveniência. E o problema não é Bruxelas. Aqui precisamos ser intelectualmente honestos. O problema não é simplesmente Bruxelas. O problema é uma tendência política muito mais ampla. A crença de que problemas humanos podem ser resolvidos por mais Estado. Mais uma diretiva, mais uma regulamentação, proibição, imposto, fiscalização, obrigação. Mais um mecanismo de monitoramento. E sempre existe uma justificativa, uma emergência, uma boa intenção. Mas existe uma pergunta que os libertários deveriam fazer diante de toda essa nova regulamentação. Qual liberdade está sendo retirada? E outra, quem terá o poder de utilizar essa nova ferramenta no futuro? Porque os poderes concedidos ao Estado raramente desaparecem espontaneamente. Eles se acumulam e sempre crescem. A Europa pode ser uma extraordinária experiência de cooperação entre povos, livre comércio, circulação, cooperação jurídica, defesa, ciência, tecnologia, intercâmbio cultural. Tudo isso pode ser extremamente positivo. Mas existe uma diferença fundamental entre cooperação e centralização. Cooperação significa vamos trabalhar juntos. Centralização significa vamos decidir juntos e você será obrigado a cumprir. É justamente essa fronteira que precisamos prestar atenção. Porque uma Europa livre não deveria ser uma Europa onde Bruxelas determina cada vez mais detalhes da vida de centenas de milhões de pessoas. Uma Europa livre deveria ser uma Europa onde o poder político é limitado, onde existe concorrência institucional, onde diferentes países podem experimentar diferentes políticas, onde o cidadão pode escolher, onde governos competem para oferecer melhores condições e onde o indivíduo continua sendo o centro da sociedade. Quanto tempo leva para uma sociedade livre deixar de perceber que está deixando de ser livre? Porque a liberdade raramente desaparece de uma vez. Ela vai desaparecendo aos poucos. Um imposto, proibição, licença, autorização, uma câmera, uma zona de circulação, uma restrição, um algoritmo, censura, vigilância e uma bela justificativa. Até que um dia alguém percebe que precisa de autorização para fazer aquilo que seus avós faziam naturalmente e sem pensar. O Estado não precisa se tornar totalitário de uma vez. Basta que, geração após geração, a sociedade aceite entregar um pequeno pedaço de liberdade em troca de uma pequena promessa de segurança. Até que o pequeno pedaço vire quase tudo. Por isso a defesa da liberdade não começa quando o Estado já se tornou tirânico. Começa muito antes. Começa quando alguém pergunta: por que o Estado precisa ter esse poder? E principalmente, por que eu preciso pedir permissão para viver na minha própria vida? Porque liberdade não é aquilo que o governo permite. Liberdade é aquilo que o indivíduo pode fazer sem precisar pedir permissão ao governo. E é isso que a Europa está começando a esquecer, que um dia foi livre. E quando uma civilização esquece o significado de liberdade, ela pode descobrir tarde demais que construiu sua própria prisão. Bem-vindos à União Soviética 2.0, ou pelo menos ao laboratório onde ela pode estar sendo construída. Muito obrigado por sua audiência.